Oi, gente, boa tarde, paz. Vou deixar para nossa meditação aqui. Hoje está no livro de Neemias, no capítulo 6, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arabi e o resto dos nossos inimigos ouviam que eu tinha reconstruído a muralha e que nela não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este momento não havia estivesse colocado os portões no lugar. O versículo 2 fala o seguinte: Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias no Vale de On. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo: Ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar nos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Bem, o que eu pude entender desse texto é o seguinte. Quando a gente começa a fazer algo para Deus, né? Sempre vão se levantar alguns opositores, algumas pessoas, né, para criticar, né? Assim como foi aqui com Neemias, né? Acontece na nossa vida também, né? Neemias começou a reconstruir os muros, né, de Jerusalém, começou a tampar as brechas, e aqui no capítulo 2 a gente vê, capítulo 4, perdão, a gente vê que já começou, né, Sanbalates e Tobias, eles já se levantarem contra, falando assim: quem são esses fracos judeus, né, que querem tirar do pó, das cinzas, reconstruir esse muro, né? E Tobias falando, né, porventura eles poderiam até reconstruir, mas as raposas viriam e iam derrubar esse muro de pedra. Então, uma das lições, né, que eu tiro, que o texto nos mostra, é a seguinte, né? Que nós não venhamos nos importar, né, com a oposição que vier se levantar contra nós, né? Que a gente não venha se importar com a oposição, com as críticas que se levantam, com aquilo que falam ao nosso respeito, né? Porque se Neemias fosse se importar com aquilo que falavam ao respeito dele, ele não teria continuado fazendo o muro, ele não teria continuado, né, reconstruindo o muro, ele não teria tampado as brechas, ele não teria dado prosseguimento àquilo que Deus colocou nas suas mãos para ele fazer, né? Nós temos que ser resistentes, nós temos que ter perseverança, né, naquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. A gente não pode desistir, né? Não podemos olhar para trás, perdão, não podemos retroceder, né? Nós devemos olhar sempre para o alvo, né? O nosso alvo é Cristo. Não importa, né, o que venha se levantar, as adversidades, as lutas que venham se levantar. Nós devemos sempre olhar para o Senhor, né? O segundo ponto, né, que me chamou a atenção foi que mesmo
né, Neemias falando, né, porque eles insistiram, né, e ele foi tão resistente porque ele falou assim, eu de maneira nenhuma vou descer, né, eu estou fazendo uma grande obra, de modo algum eu vou descer, né, por que que eu largaria o que eu estou fazendo, né, podemos falar assim, né, então assim, Neemias ele sabia o que ele estava fazendo, o que que Deus tinha proposto para ele fazer, né, então ele foi realmente resiliente naquilo, né? Ele não deixou que nada o distraísse daquilo que ele estava fazendo, né? E ele fala aqui no texto que ele insistiu até a quinta vez, né? E mandou a carta, né? Com mentiras, falando para que ele pudesse se encontrar com ele, né? Dentro e a outra lição que me foi dita aqui no texto, que eu pude perceber, é que ele não se deixou levar por uma palavra mentirosa de um profeta, né? Então que a gente possa estar percebido, né, com intimidade com o Senhor, para que a gente não venha ser enganado, né? Porque se Neemias não tivesse intimidade com Deus, né, ele poderia ter sido enganado por aquele profeta, poderia ter pecado, poderia ter entrado no templo, né, e poderia ter pecado. Ali seria difamado e talvez teriam provas ali contra ele, e ele ali estava percebido e não foi enganado, né? E o texto, e ali continua o texto, né? E o versículo 9 fala na parte B: agora, pois, Senhor, fortalece as minhas mãos, né? Nós vemos que Neemias era um homem como eu, como você, de carne e osso, né? Que por determinados momentos, né, passa por lutas, adversidades, e por tantas perseguições, né, que Neemias sofreu. Eu creio, né, que chegou um momento que ele se sentiu esgotado, se sentiu, né, cansado, né? Ele falou: Senhor, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Creio que foi um momento que ele falou assim: eu preciso agora que o Senhor me fortaleça para que eu termine essa obra, né? E o Senhor deu forças para ele, né? Então, quando a gente chegar nesse estágio, que a gente venha lembrar que nós temos um Deus que nos fortalece, que nós temos um Deus que está conosco, que se Ele nos propôs algo para nós fazermos, Ele certamente irá nos capacitar, né? Ele certamente irá nos dar graça, força para que a gente venha terminar aquilo que Ele nos propôs para que a gente venha fazer, né? Para que a gente venha terminar a carreira que Ele nos propôs aqui nessa terra, né? Que a gente não venha esmorecer no meio do caminho, que a gente não venha parar, que a gente não venha retroceder, nem olhar para trás, né? Que a gente não venha deixar com que as adversidades venham fazer com que a gente pare, mas que a gente venha olhar para o nosso Senhor, né? E a gente venha sempre lembrar que quem nos chamou foi o Senhor, não foi homem, né? Não foi um ser humano, mas foi Deus. E aí nós fomos chamados para a glória, honra e louvor do Senhor, para a glória de Deus. Tá bom, gente? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. Um grande beijo.